Boa noite. Por linhas tortas recebe o médico António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. E hoje olhamos para uma história que é no mínimo trágica. É uma história incrível. É uma história incrível porque, na verdade, nós ainda não sabemos o fim da história e imaginamos que, atendendo às circunstâncias, esperamos que haja o bom senso de não deixar que esta história tenha um final trágico. Vamos contar um bocadinho da história para situarmos quem nos está a ver. Chamou-me a atenção o facto de, num dos jornais diários de hoje, aparecer logo na primeira página uma imagem de um moço que dizia ter tentado, com os próprios dentes, romper as veias dos punhos para se defender de alguma coisa. No fundo, do que é que se tratava? Tratava-se de um moço com uma história trágica, realmente, que nós temos que recordar, isto é, temos que contar em pequenas palavras, para que Não se está saiba no Jornal de Notícias para acompanharmos e esperemos que tenha muito mais eco agora. Exatamente. É um indivíduo de 25 anos guineense. Este moço guineense tem uma história muito triste, porque ele conta que aos 7 anos de idade os pais se separaram, ele ficou a viver com a mãe e depois emigraram e foram para o Senegal. E no Senegal viveram sempre muito mal. No entanto, também, quando ele tinha 12 anos, ligou-se a um senhor, casou-se com um senhor. O senhor não tinha uma boa relação com ele e, por isso, ele saiu de casa e foi viver para a rua. E quando tinha mais ou menos 15 anos, a mãe morreu, ele ficou ainda mais só. E um dia, quando foi ao porto, a um porto, não é? Olhou para o mar e pensou naquilo que lhe falavam muitos amigos, que era a possibilidade de um dia poder chegar à Europa, que era o continente onde havia trabalho e não havia fome. E ele, a partir daquela altura, começou com os seus pequenos trabalhos a juntar dinheiro, a fazer parte de um grupo que, na verdade, estavam a pensar sair como que num pequeno barco, que não seria tão pequeno, porque, na verdade, eram 110. As chamadas pirogas. Uma piroga, mas uma super piroga, com certeza. E sobreviveu, mas não veio viver, veio sobreviver outra vez. Ele conseguiu sobreviver à viagem, morreram pelo menos 30 deles durante a viagem, e foi dar a um sítio que ele não sabia sequer que existia, que se chamava Barcelona, e a partir dali houve alguém pago que o levou até à Suíça, onde ele ficou durante algum tempo. E um dia, passado não muito tempo, foi visitar um amigo a França, e esse amigo disse-lhe, para seu grande espanto, que ele tinha pai e que o pai vivia em Portugal, vivia no norte de Portugal. E conseguiram entrar em contacto com o pai. Foi uma grande alegria e ele então veio visitar o pai, agora já este ano, em março, e encontraram-se onde eles vivem, na zona Gaia. norte. Ele vivia em Gaia nessa altura. E um dos grandes problemas que o rapaz tinha, evidentemente, é que era um indocumentado. Só que é um daqueles indocumentados que não tem qualquer papel sequer que possa dizer que ele nasceu. E esta história, uma das curiosidades que tem, é o facto de o pai, quando o voltou a rever, no fundo 18 anos depois, lhe dizer que tinha tido sempre na sua posse, e isso é um facto muito curioso e que pode ser interpretado, evidentemente deve ser interpretado da melhor maneira, a sua certidão de nascimento. E então propuseram-se ir os dois ao CEF. E quando se meteram no metro, houve um polícia que não gostou, com certeza, de os ouvir a falar crioulo, desconfiou de qualquer coisa e que os levou preso. E ele já não teve tempo sequer de ir ao CEF. E, na verdade, ele foi preso e foi-lhe posto um processo de deportação. E foi isso que aconteceu. Quando foi decretado agora, no dia 7 de maio, a sua deportação para a Guiné, que seria uma deportação feita através de Marrocos, ele, no aeroporto, tentou resistir. E por isso ele tentou trincar e tentou esvair-se em sangue para que não o levassem. E na primeira tentativa que fizeram para o levar, o comandante recusou-se de levá-lo naquelas condições
no avião. Eu quero lhe dizer que já viajei num avião pelo menos uma vez em Portugal, que levava um preso e realmente foi muito complicado viajar com o indivíduo a gritar no avião o tempo todo, mas mesmo assim levaram. E imaginei que aqui seria o mesmo. Então o que é que eles conseguiram transportá-lo no dia seguinte? Evidentemente que o amarraram, que lhe devem ter posto fita cola à volta do corpo, imobilizaram e conseguiram transportar assim. E qual não é o espanto de quem o levou, que foi com certeza o CEF, quando chegou à Guiné e as autoridades guineenses não o quiseram. Voltaram para Portugal e, passado 2 dias, penso eu, que voltaram a pô-lo num avião da TAP, neste caso, direito a Bissau, e quando voltaram a chegar a Bissau, as autoridades, novamente, mesmo tendo um salvo-conduto da Embaixada da Guiné em Portugal, não o aceitaram no país de nascimento. E agora, o rapaz teve que ser solto, porque, entretanto, ele não pôde continuar detido, preso, na verdade, porque esta coisa do detido e do preso é muito engraçado, porque estas condições em que estas pessoas depois se encontram, como ele se encontrou durante quase 2 meses, foi em prisão, no fundo, e agora o problema que se põe é o que é que se vai fazer a este rapaz. E tudo isto, evidentemente, que é uma história complexa, porque nós podemos ver, evidentemente, o problema de várias maneiras, não é? Este indivíduo, evidentemente, como se pode dizer, não nos caiu do céu, não é? Chegou-nos pelo mar, chegou-nos completamente indocumentado, porque com certeza que ele, para além daquela certidão de nascimento, nunca deve ter tido outro papel que dissesse que era gente, que tinha nascido. E porque estamos num mundo onde não há um país para largar quem não tem família, neste momento temos uma pessoa que não pode ficar em Portugal, apesar de ter um pai aqui, porque as regras não deixam. Um pai português. E o problema agora que se me põe, porque evidentemente que isso é uma das falhas, com certeza, da notícia, é que eu fico sem saber, afinal, para que é que serviu aquela certidão de nascimento. Porque, vamos lá ver, existe uma coisa que o CEF, que é esta autoridade que existe no nosso país e que regula todas as entradas dos estrangeiros e que é extremamente severa. Eu quero dizer que chegar a Portugal não é propriamente muito pacífico para muita gente. Eu quero lhe dizer também que não estou a falar de cor, porque sei o que é chegar a Portugal com alguém, nosso querido, que não tem a nacionalidade portuguesa, e ver essa gente ser tratada como gente qualquer, porque muitas vezes falha muito esse aspecto humano, e é curioso porque eu sou médico e estão-nos sempre a dizer os médicos muitas vezes não são muito humanos. E estas autoridades são humanas. Nós estamos numa altura, António, em que essa proteção social, a proteção das fronteiras, acaba por ter efeitos ainda piores. A tentarmos proteger as sociedades, estamos a ser cegos nessa proteção. Não só e esquecemos das pessoas. Não, porque este ensinamento, ou a falta de ensinamento, de colocação, do ponto de vista social e humano, destas autoridades, porque o grande problema é que são autoridades, podem nos prender. Eu posso chegar ao aeroporto, ou você pode chegar ao aeroporto e ser presa sem saber porquê, não é? Estas autoridades têm essas grandes falhas, não é? Durante a sua preparação, é que sabem muito bem aplicar as leis, excepto que esquecem-se que essas leis, muitas vezes, são leis que têm na base a humanização da própria lei, porque dizem respeito a pessoas. E, evidentemente, que se ao mesmo tempo que eles têm que lidar com assassinos, com criminosos, com passadores de drogas e todas essas coisas, e aqueles indivíduos que falsificam os documentos, também existe muita gente que chega muitas vezes a um aeroporto e que não tem nenhum desses problemas e pode ser exatamente como essa gente tratada como um criminoso. Justiça cega. Exatamente. E então uma das questões que nós temos que saber, por exemplo, é que naquilo que são as atribuições do CEF, existe, a uma dada altura, o direito, ou neste caso o dever, do CEF reconhecer o direito ao reagrupamento familiar. E por isso, nesta situação, tentar fazer aquilo que se chama uma expulsão administrativa é aquilo que me deixa mais surpreendido. Porque este indivíduo tem 25 anos, este indivíduo tem um pai que neste momento é português, é o Suliname,
tem um pai que é português e tem o direito, como ser humano, de ser tratado pelas autoridades portuguesas como alguém que, para além do mais, tem o direito de viver neste país porque tem neste país o seu pai. Porque as autoridades portuguesas não podem inventar maneira de separar as famílias, porque dentro daquilo que é o regime através do qual o próprio CEF se rege, está lá escrito isso. E então toda esta história é muito estranha e pode ser que, evidentemente, eu esteja de alguma maneira a ser injusto, porque a história não foi totalmente ou não foi bem contada naquilo que eu li. Mas eu penso, e conhecendo os antecedentes, que se calhar aquilo que aconteceu foi exatamente, mais uma vez, essa forma de exercer o poder de uma forma cega, que muitas das nossas autoridades têm e que realmente têm que ser corrigidas, porque isso é uma forma criminosa das autoridades atuarem. E de um país que nós devíamos ser diferentes da Guiné por algum motivo, não é? Não, e com tudo aquilo que existe de passado na nossa relação com esses países. Quer dizer, nós não podemos, com o Brasil, com Angola, com Moçambique, com todas aquelas que foram as nossas ex-colónias, ter um comportamento indigno em relação aos seus cidadãos. Porque, por um lado, chamamos-lhes irmãos. Falamos todos a mesma língua. Queremos mas, o por dinheiro outro deles lado, agora. Também queremos o dinheiro. As pessoas querem o dinheiro deles. Por outro lado também. E, no outro lado contrário, toda a gente olha com sobrançaria, porque se é uma menina que vem do Brasil, se calhar é porque é prostituta. Se vem da Guiné, é porque traz droga na barriga. Se vem de Angola, esse quase sempre deixa-se entrar porque traz dinheiro atualmente. E todas estas questões são questões que as autoridades realmente, e em particular neste caso o Ministério da Administração Interna, deve pensar muito bem, porque não fica bem ao nosso país, no mundo em que vivemos, no século XXI, ter este tipo de atuações, que são atuações de países menores. E já que ninguém chama a atenção para estas coisas, chama a comunicação social e chamamos nós. É para isso que nós cá estamos. António, muito obrigada. António Matos da Fonseca, por Linhas Tortas, à segunda-feira, sempre com António Matos da Fonseca. Para a semana a mais. Até lá.